Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Pessoal começando a entrar aí. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gostaria que vocês, primeiro, antes de começar, que vocês me mandem ali no chat um salve, um oi, só para ver se está tudo certo com a plataforma, se a gente tem aí uma comunicação, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês conseguem responder no chat. Ó, olá, olá. Tá, beleza, pessoal. Show de bola, então. Beleza. O pessoal está começando a entrar aqui. Dá mais 2 minutinhos aí a gente começa, beleza? Beleza, então, pessoal, vocês estão me vendo? Estão vendo meu rosto? Boa tarde. Vamos começar, então, respeitar aí o horário de vocês também. Então, vamos falar hoje, bater um papo sobre segurança. Sou a Vanessa Fernandes, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS. Hoje eu estou com a minha colega, a Suelen, também arquiteta de soluções aqui na AWS, mais especificamente na parte de setor público, onde abrange, não é só governo, tá? É tudo aquilo que está relacionado a impacto na sociedade. Então, a gente está falando de educação, a gente está falando de cooperativa de crédito, a gente está falando de organizações não governamentais, saúde e tudo mais. Quem aqui, uma pergunta que eu vou fazer, quem aqui trabalha hoje com segurança? Quem de vocês hoje trabalha aí com segurança? Dá um eu no chat. Quem trabalha com segurança? O Luiz trabalha com segurança. Só o Luiz, gente. Ninguém mais trabalha com segurança? Todo mundo trabalha com segurança, né, pessoal? Vamos ser sinceros, desde a parte ali de você manter a sua senha segura, fazer a sua parte na parte de segurança, até as pessoas que gerenciam e que definem as estratégias. Então, querendo ou não, todos nós trabalhamos com segurança, né? E deixa eu passar para o próximo slide, então, aqui, pessoal. Eu gosto de começar com esse slide falando um pouquinho, então, do crescimento aí dos crimes cibernéticos, né? Eles sempre existiram, de certa forma, desde que quando a internet começou, né? Sempre tiveram vírus e outros tipos de ataques cibernéticos, talvez em menor escala, às vezes um vírus de computador que comprometia só uma máquina, até você ter ataques aí de comprometer toda a sua rede. Mas principalmente depois da pandemia, parece que deu um boom, assim, o crescimento ele está em escala exponencial, né? Tem vários relatórios também disponíveis na internet, feitos por grandes empresas aí na área de segurança da informação, falando exatamente sobre isso, né? Do aumento dos crimes, da tendência desse aumento nos próximos anos, o tipo de ataque, por continente, por setor. E o mais curioso é que as áreas de educação e pesquisa foram uma das mais atacadas, seguido por governo, comunicação, saúde e financeiro, que é exatamente essa parte que esse setor público da AWS trata. Isso numa escala global, tá, pessoal? O que tudo isso quer dizer, né? Que as empresas, elas têm que lidar desde ameaças antigas, né, até ameaças mais novas, robustas, e deve-se olhar desde o básico de segurança até questões mais sofisticadas.
olhando inclusive para dispositivos IoT, por exemplo, se você está trabalhando com IoT, validar eles antes de entrar na sua rede, antes de permitir acesso, por exemplo. Ou seja, hoje em dia você precisa ter um conjunto de ferramentas para combater o cybercrime. Antigamente eu brinco, né, que um IP-tables com meia dúzia de regras de firewall lá e um squid para proxy para sua rede bastava para você ter o mínimo de segurança ali do perímetro, né? E antigamente também, em ambientes tradicionais, era mais difícil, né? As áreas de segurança, elas não acompanhavam o negócio, não conseguia manter a velocidade, era meio que um impeditivo, né? Ah, vai colocar segurança, ah, não, muito demorado o processo e tal. Só que hoje em dia, com os recursos de segurança nativos em cloud, você consegue, sim, ser ágil e seguro, tá? E você consegue resolver questões como garantir trilhas de auditoria, de todas as ações que você executa dentro do seu ambiente, automatizar a resposta a incidentes, garantir uso de imagens hardenizadas, por exemplo, no ambiente para mitigação de vulnerabilidades, controlar bem o acesso dos seus recursos de produção, de homologação, e validar continuamente a conformidade, né? Se fala muito em conformidade, em legislação, né? LGPD veio aí também para ficar. Opa, legal. Mas para isso, você não precisa mover uma montanha inteira, né? Você pode começar aos poucos. Isso a gente acaba chamando de uma jornada evolutiva na nuvem, né? É importante a gente definir essa jornada considerando a adoção desses serviços de controle de segurança. Você já pensar no seu business lá no dia zero, por exemplo. Os projetos que você tem, você sempre colocar a segurança junto e não deixar para depois e ter que reescrever tudo. A primeira etapa, a gente sempre avalia e identifica que os nossos clientes adotam, que seria a base de tudo, ou seja, você arrumar a casa mesmo, né? E hoje a gente tem visto isso, nossos clientes adotam, não que seja necessariamente nessa mesma ordem, tá? Mas geralmente ela segue esse fluxo. Então, primeiro começa com treinamento, conscientização, segurança básica, firewall, monitoramento, criptografia, etc. Na segunda etapa, você já tem aqui a adoção de serviços mais robustos para mitigação de ataques mais sofisticados ou até mesmo em grande escala. E por último, seria, né, a cereja do bolo, quando você já atende um nível de maturidade maior e aí você começa a automatizar a sua segurança, inclui ela no seu pipeline de CI/CD, escreve a segurança como código, né? Não só a infraestrutura como código, mas a segurança como código. Legal, Vanessa. E como é que a AWS ela consegue me ajudar nessa jornada? A nossa infraestrutura global, principal, ela é construída para atender aos requisitos de segurança para organizações de alta sensibilidade. E tudo apoiado por um conjunto de ferramentas de segurança, com diversos serviços e recursos de segurança, conformidade e governança. Hoje a gente tem mais de 90 certificações de conformidade, incluindo o PCI DSS, para quem trabalha com cartão de crédito, RIPA para a área de saúde, GDPR, FIPS 140-2 para criptografia, toda a família ISO, a SOX e muitas outras, né? A gente também passa por mais de 2.200 controles, que eles são auditados anualmente, tá? E a gente se submete a auditorias de terceiros, então são terceiros que nos certificam e nos dão toda essa credibilidade. E a gente disponibiliza esses relatórios, tá, para os nossos clientes através do nosso portal Artifact, que fica dentro da console da AWS. Então, esse aqui é a carinha dele, né? Você consegue acessar eles diretamente na console, você procura pelo serviço AWS Artifact, depois você simplesmente seleciona ali qual a norma ou a certificação que você deseja, clica no botão azul, assina ali um termo de confidencialidade, né? E aí simplesmente baixa ele e tem ele como um complemento para a sua certificação. Ah, quer dizer que se eu baixar a certificação ISO 27001 eu já estou certificado? Não. Significa que você tem um apoio, né? Que esse processo ele vai te ajudar na sua jornada de certificação. Porque a AWS ela trabalha com modelo de responsabilidade compartilhada. O que é isso? Isso é importante a gente saber, tá? Ou seja, isso aqui é o nosso modelo de responsabilidade compartilhada. Ou seja, nessa parte laranja aqui, significa que a AWS ela é responsável pela segurança da nuvem. Ou seja,
toda parte de hardware, armazenamento, o software, o hypervisor ali das suas VMs, tudo isso, energia elétrica, etc., tudo isso é responsabilidade da AWS. E o cliente, ele tem a responsabilidade de proteger o seu ambiente na nuvem, ou seja, os dados que estão dentro dos seus workloads, o gerenciamento dos seus aplicativos, a configuração do sistema operacional, de rede, de firewall, de porta, se vai abrir porta, se vai colocar serviço, se vai criptografar, se não vai. Então, ele é responsável por isso. Lembrando aqui que esse modelo ele pode ter pequenas mudanças quando a gente fala de serviços gerenciados. Um exemplo disso é o RDS, né, que é o nosso banco de dados gerenciado. Então, essa camada laranja aqui, ela sobe um pouquinho. Por exemplo, a parte de patch, de atualização, você nem tem acesso ao sistema operacional do RDS. E a parte de aplicação de patches, atualizações, é feita com a AWS. Então, quanto mais gerenciado for esse serviço, mais a responsabilidade vai ser da AWS. Legal. E como é que eu, né, posso fazer essa minha parte de segurança na nuvem, né? Então, a AWS ela conta com um conjunto vasto de soluções de segurança que permite que o cliente implemente esses controles nos seus workloads. A gente tem soluções desde gestão de identidade de acesso, controle de detecção, segurança de infraestrutura, proteção de dados e alguns automações aí para responder incidentes de forma rápida. Então, a gente vai ver hoje, na sequência, algumas dessas soluções. A gente não vai conseguir ver tudo, infelizmente, a gente tem 1 hora. Eu precisaria de, no mínimo, 2 horas ou até mais para falar de cada serviço, etc. Mas, pelo menos, eu vou passar um overview para vocês de alguns serviços. Quando a gente fala de gestão de identidade de acessos, a gente começa, então, falando ali do IAM, tá? Ele é a base de todo o controle de acesso dentro da AWS, que vai te ajudar a controlar os teus recursos, e quais recursos que acessam o quê, quais usuários acessam o quê, quais as permissões que você tem dentro da cloud. O Organizations, a gente vai falar mais sobre ele na sequência. A gente tem o AWS Control Tower, que é um serviço que permite que tu aplique regras e gerencie essas regras de governança para segurança, de operações também em conformidade, em escala, porque você consegue usar ele junto com organizations e você consegue trazer regras prontas e aplicar essas regras. Então, se você, para evitar também a questão de retrabalho, né? Você pode pegar coisas prontas e implementar. A gente também tem na parte da autenticação o Amazon Cognito, que é um serviço de login de usuários, controle, cadastro de usuários para aplicações web, que você pode utilizar provedores de identidade social, como, por exemplo, Apple, Facebook, Google, Amazon, ou até mesmo identidades empresariais, como são o 2.0 e o OpenID Connect. Depois a gente tem o Directory Service, que eu vou falar também, o IAM Identity Center, que é o nosso sucessor aí do antigo Single Sign-On, e o Secrets Manager para gerenciamento de senha, que a gente vai falar um pouquinho dele também. Então, o Organizations, começando com o Organizations, né? Ele é um serviço de gerenciamento com a finalidade de consolidar várias contas dentro de uma conta master na AWS, dentro de uma única organização que a gente chama. Você pode usar ele, por exemplo, por 2 situações, assim. Por exemplo, você tem uma matriz e você tem várias filiais, você pode colocar a matriz e as filiais abaixo dessa matriz, e aí você consegue organizar e gerar um billing único. Então, tem essa questão do billing também, que você consegue unificar numa conta só. E quanto mais serviços você utilize, você tem volume, você consegue descontos também. Ou então você pode utilizar, isso são boas práticas, né? Quando você quer desmembrar a sua organização. Por exemplo, você tem a área de financeiro, você tem a área de auditoria, que vai enxergar só a parte de logs, só visualização, você tem a área de produção, que vai fazer, de fato, subir workloads, EC2, etc., banco de dados. Além disso, com o Organization, você consegue integrar com vários outros serviços da AWS. Ele está disponível para todos os clientes, ele é gratuito, ele não tem custo. O que tem custo são os recursos que você vai usar abaixo dele. E ele permite que você aplique políticas de auditoria e de conformidade, aplicando as SCPs, que são Service Control Policies. Ou seja, eu tenho lá o meu produção, eu tenho a minha homologação, eu tenho o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do Brasil. O pessoal do Brasil, por questões de regulamentação, só pode subir EC2 na região do Brasil.
Ponto, isso é uma regra. O pessoal dos Estados Unidos só pode fazer na região dos Estados Unidos, por exemplo. E o pessoal de homologação só pode subir uma EC2 do tipo T2 Medium. Você consegue criar essas regras e finalar as configurações e ter a configuração de segurança mais proibitiva, no caso, né? Você também consegue compartilhar recursos comuns entre duas ou mais contas. Por exemplo, eu preciso compartilhar um workload, uma EC2, entre o pessoal dos Estados Unidos e o pessoal do Brasil, porque estão trabalhando num projeto juntos. Você consegue fazer isso também, através do Organizations. E, falando ainda em autenticação, você consegue integrar também a autenticação com base num Active Directory, por exemplo. Se você já tem um Active Directory, você consegue conectar ele através, por exemplo, do seu on-premises e utilizar toda a infraestrutura de diretórios depois para criar os acessos e as regras de acessos, combinando ele com o IAM, que é a base de todo o gerenciamento de acesso da AWS. Criando regras, você já tem a sua unidade organizacional, você já tem seus grupos, você consegue aplicar regras em cima desses grupos, desses usuários. E aí a gente tem 3 opções. A gente tem o Simple AD, no caso de você ter menos de 5.000 usuários e você não precisa utilizar todos os recursos, os mais avançados, por exemplo, do Microsoft Active Directory. A gente tem o Managed Microsoft ID, que é um serviço gerenciado da AWS, e é uma opção melhor se você tem mais de 5.000 usuários, e você precisa ter uma relação de confiança configurada entre um relatório e outro, e também tem esses recursos mais avançados. E também o AD Connector, que é a melhor opção quando você apenas deseja conectar o seu diretório local com o serviço da AWS. Legal. Falando ainda sobre controle de acesso, um desafio frequente que os times de segurança eles encontram quando diz respeito a trocar credenciais de acesso de aplicações a bancos de dados. Ou seja, quando a área de segurança ela demanda essa troca dessas aplicações, muitas vezes a atividade ela não é executada, porque o pessoal de desenvolvimento trocou, o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de segurança não sabe onde é que está exatamente a credencial dentro do código fonte. Então, acaba se tornando uma tarefa difícil. Às vezes já saiu um pessoal seu, sei lá, mais de 2, 3 anos e aquela senha continua a mesma, né? Então, como é que a gente troca essa senha, esse acesso a essas aplicações de banco de dados? A gente tem um serviço chamado Secrets Managed, que ele funciona como um cofre de senha para credenciais de banco de dados, API e SSH. Como é que ele funciona? Então, basicamente aqui, deixa eu pegar meu pointer aqui. Laser pointer, aqui. Então, basicamente, você tem aqui o administrador do banco de dados, ele vai criar um conjunto de credenciais e vai cadastrar aqui nossa base de dados, chamada personal, essa nossa base de dados. Depois ele vai cadastrar também um conjunto nessa Secrets Manager. Essa Secrets Manager vai funcionar como um vault, um cofre de senhas, onde depois a sua aplicação ela vai procurar no Secrets Manager, vai receber, isso tudo é criptografado, tá? Vai receber essa senha e vai conseguir com essa senha conectar no banco de dados. Deixa eu trocar de novo meu pointer aqui. Legal. Tá, e se eu tiver configurado tudo certinho, eu tenho lá meu controle de acesso genuíno, mas eu quero saber o que está acontecendo dentro da minha organização. De repente, alguém tem um acesso mais permissivo, eu quero saber o que esse usuário está fazendo. Aí a gente tem algumas opções de controle e detecção, né? O CloudTrail, que é o serviço que permite realizar auditorias nas ações realizadas tanto por usuário, uma função, um serviço dentro da AWS, uma API, tudo fica registrado no CloudTrail para que você consiga fazer essa auditoria. A gente tem o Security Hub, que é um serviço de gerenciamento de procedimentos de segurança, que vai realizar verificações de práticas recomendadas, agregar alertas, permitir correção automatizada, e você consegue agregar vários outros serviços e você centraliza, e é como se fosse uma torre de comando. O Config, a gente vai falar sobre ele também. O CloudWatch, que é o nosso serviço de monitoramento e observabilidade. Tu consegue responder eventos com ele, definindo alarme, você pode combinar ele com funções lambdas ou outras ações automatizadas para gerar tarefas automatizadas.
O Guardani, a gente vai falar sobre ele também. A gente tem o VPC Flow Logs, que é um recurso basicamente para capturar as informações sobre o tráfego IP da sua VPC. Tá? E o Trusted Advisor também, que a gente vai falar um pouquinho dele. Então, falar um pouquinho do AWS Config. Tá? Quando você começa a ter muitos workloads no AWS, o ambiente começa a crescer, é interessante que você tenha um serviço que consiga monitorar o seu ambiente de uma forma contínua. E o AWS Config, ele te ajuda a responder essas perguntas como quantos servidores nós temos, quantas regras de firewall a gente tem, quantas VPCs, entre outras perguntas. Com a AWS Config, tu consegue efetuar análise de segurança, realizar auditoria, fazer gestão de mudança, avaliação de problemas, de inventário, como eu já falei, fazer inventário, de uma forma quase que em tempo real. Diferente de você fazer, por exemplo, um port scan para ver uma porta aberta de uma forma pontual. Com o Config, ele vai fazer isso quase que em tempo real. Então, você consegue comparar o estado atual e desejado dos recursos. É como se tivesse um DIF, um arquivo DIF, né? Você avalia ali todo o histórico de mudança, então isso é muito bom para auditoria, dos recursos que foram modificados. E você consegue avaliar, por exemplo, a porta 22 do servidor tal foi alterada para a porta 3000, por exemplo. Você consegue ver exatamente o que foi modificado. E também a gente tem várias regras prontas para uso, mais de 290 regras prontas para monitorar o seu ambiente. Por exemplo, eu estou rodando alguma rotação de Access Key corretamente, alguma configuração está habilitada, não está habilitada, o meu certificado SSL está expirado, não está expirado, se alguma capacidade, algum recurso foi atingido ou não. Eu não sei por onde começar, são 290 regras prontas. A gente também tem, selecionando por pacote de conformidade. Por exemplo, você está para tirar uma certificação PCI, tá? Para trabalhar com um cartão de crédito. Então, a gente tem regras, um conjunto de regras baseado nessas boas práticas, tá? Ou até mesmo o requisito para tirar uma certificação baseado na operação e também políticas de segurança. Você tem todo o histórico dessas alterações, você consegue agregar dados com várias contas e várias regiões através do config, integrar ele com o System Manager também, que a gente vai falar na sequência. Legal, você tem um serviço que você consegue visualizar a configuração do seu ambiente, mas ele é mais estático, ele é as is, sim ou não, né? Minha configuração está ou não está, em compliance ou não. Mas, se eu estiver falando de algum usuário que ele tem o acesso genuíno e que eu quero saber o que ele está fazendo, de repente ele está mal intencionado, ou de repente a conta dele está comprometida, como é que eu faço uma detecção de uma anomalia dentro do meu sistema, ou eu consigo validar, ou chegar mais perto disso, né? A gente tem o serviço do Guardani, tá? Até vou contar um caso para vocês que aconteceu recentemente com uma amiga minha. Ela recebeu um e-mail da operadora de telefonia, que ela é cliente há anos, o boleto para pagamento, como ela sempre recebe todos os meses. O valor era igual ao valor que ela paga todos os meses, o data de vencimento igual ao que ela paga todos os meses, o e-mail era da operadora de telefonia dela, deu para ver que o e-mail era realmente lá de dentro. Inclusive, o marido dela trabalha com tecnologia da informação. Ela pagou a conta, né? Não desconfiou de nada, 2 meses depois começaram a cobrar. Sua conta está atrasada. Ela disse, mas como que a minha conta está atrasada se eu paguei? Ela teve que entrar em contato com o operador, tá aqui o comprovante e tal. E aí falaram, não, esse comprovante, esse boleto não é nosso. E ela disse, mas como que não é nosso? Aí ela percebeu que não era o banco, a única coisa que estava diferente não era o banco da operadora dela, era um Pix. Né? Claro, depois eles acabaram dando baixa no boleto e tal. Mas aí você pensa assim, poxa, era o e-mail da organização, eram as informações confidenciais, endereço, o mesmo valor e tal. Então você fica pensando, ou foi algum funcionário, de repente, mal intencionado, ou a conta deste funcionário estava comprometida. E aí estavam utilizando os privilégios desse funcionário para cometer esses delitos. Né? Como é que a gente consegue analisar uma coisa mais macro, né? O Guardani,
ele te ajuda nisso, ele é um serviço que, no que você habilitar ele já começa a fazer uma varredura nos seus workloads, tá? E a primeira coisa que ele avalia, o VPC Flow Logs, que eu falei para vocês, que é toda a parte de log da sua VPC. Então, ele vai procurar possíveis anomalias. Mesmo se você não tiver ele habilitado, tá? Você não precisa ter esse serviço habilitado, ele vai conseguir monitorar o fluxo de dados entre as máquinas e gerar possíveis anomalias. Ele vai validar também eventos do CloudTrail, por exemplo, para fazer uma análise com o uso de machine learning, para poder gerar alertas para vocês. Por exemplo, você tem um usuário que sempre acessa na cidade de Porto Alegre, tá? Que é a minha cidade, por exemplo. Só que, de repente, ele se conecta em outra cidade, mesmo utilizando o MFA, baseado nesse comportamento, o Guardani vai gerar uma anomalia para que você consiga avaliar se só um falso positivo ou não. Ou então, você tem um usuário que ele tem acessos administrativos e começa a fazer chamadas para uma API para criar e subir um monte de instâncias C2 no seu ambiente, mas esse não é um comportamento comum desse usuário. O Guardani também vai gerar um evento de anomalia, né? Se você pegar, por exemplo, um ataque de ransomware, por exemplo, que é o que está na moda, digamos assim, o ataque do momento, você pode monitorar também, de repente, um volume muito grande de dados sendo copiados para outro lugar, fazendo comunicação por um IP desconhecido, começa a rodar um serviço de criptografia no seu ambiente, então você consegue monitorar o seu ambiente. Você também consegue validar dados de volumes de EBS das suas máquinas EC2, buscando possíveis malware, se você tiver o Guardani Malware Protection habilitado. No momento que você habilita ele, você já é beneficiado, digamos assim, com 3 fontes de dados, que é o da própria AWS, que a gente trabalha com a nossa inteligência da AWS, com o Footprint e com o CrowdStrike. Além disso, o cliente também consegue criar suas próprias fontes de inteligência e criar a própria base de consultas por parte do Guardani. Vamos ver um pouquinho de um exemplo aqui de ação automatizada que o Guardani pode fazer, tá? Aqui um exemplo, claro, a gente pode usar uma série de soluções que podem ser combinadas para automatizar tarefas, como machine learning, função lambda, reduzir erros e atrasos em uma intervenção manual, por exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, vamos imaginar que o Guardani ele detectou uma instância comprometida, uma backdoor, alguma coisa do tipo, aí um alarme de evento do CloudWatch aciona uma lambda. Aí você pode trabalhar com tags, tá? Para verificar, por exemplo, se eu posso executar uma ação automática ou não, se for um serviço muito crítico de produção, tá? E aí, a função lambda, por exemplo, sim, pode, ela remove a instância, por exemplo, daquele grupo de segurança atual, e aí ela aciona, coloca esta máquina em outro grupo de segurança totalmente bloqueado, tá? Isola ela, digamos assim, até que a equipe de segurança ela vai ser alertada, né? E aí tome as devidas providências, análise, forense, etc., para avaliar o que aconteceu, como que aconteceu esse tipo de incidente. Legal, muito legal, muita informação, mas eu não sei nem por onde começar, Vanessa. A gente tem um outro serviço também, tá? Que é o Trust Advisor, que ele é um serviço que ele é bem simples, se você habilita ou não habilita, tá? Não tem assim, eu vou selecionar regras ou não. Você simplesmente ou habilita ele ou desabilita. E ele já vai trazer alguns insights para vocês, tá? Por exemplo, na parte de segurança, ele vai verificar se tem porta aberta, se tem alguma porta restrita, um bucket aberto, se você está usando ou não MFA, e vai alertar você e trazer os relatórios dos findings dele, né? Dos achados. Só que o interessante é que ele não trabalha só com segurança, você também tem alertas, por exemplo, de otimização de custo, de performance e de tolerância a falhas. Então, você pode mandar relatórios, se não me engano, toda semana, uma vez por semana, pode mandar por e-mail para você possa fazer essa avaliação do seu ambiente. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho de segurança em infraestrutura, como proteger a sua infraestrutura dentro da cloud. Vamos falar um pouquinho de segurança de aplicações. Atualmente é muito comum encontrar falha de segurança de sistemas, né? Devido à velocidade de entrega, sprint entre sprint, muitas vezes os desenvolvedores
ele se preocupa em entregar a funcionalidade, né, tem que estar no ar, mas esquece, ou muitas vezes por falta de conhecimento, ou falta de tempo, não validam essas questões, deixando o sistema extremamente vulnerável, né? Com o AF, você coloca uma camada de proteção na tua aplicação, a fim de proteger contra ataques e ameaças mais comuns, aí, como ataques de XSS, SQL injection. O AF também tem ferramenta anti-bot, aplicação de CAPTCHA, você pode criar rate limit, por exemplo, uma página de login, geolocation e várias outras regras. Ele funciona na frente de qualquer um desses serviços aqui, CloudFront, API Gateway, Load Balancer, AppSync. Com o CloudFront, você pode utilizar, por exemplo, o AF no seu on-premises, porque o CloudFront ele permite que a nossa CDN, né, o CloudFront, a nossa CDN, ele permite selecionar origens que são on-premise, tá? Então, você consegue trabalhar com ele. Ele tem uma baixa sobrecarga na operação, ele já tem várias regras gerenciadas, da própria AWS, tem regras também do marketplace dos nossos parceiros, também a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros, e ele permite criar essas regras. Aqui um exemplo, deixa eu ver se o meu pointer está funcionando. Tá funcionando. Então, aqui seria um exemplo, tá? Por exemplo, da linha A até a E, digamos que são as regras gerenciadas pela AWS. Então, você habilita ou desabilita determinada regra. Você não consegue mexer na regra em si, mas aí você, de repente, tem algum parceiro que você consiga uma regra específica anti-bot, por exemplo, eu tenho um crawler de preço que está investigando o meu site, eu não quero, mas eu quero que o do Google seja permitido, e aí o anti-bot, de repente, está bloqueando o Google que você quer que seja achado pela pesquisa do Google. Aí você pode criar sua própria regra também, e aí para isso você pode usar uma série de outros recursos, por exemplo, você pode streamar os dados do AF para o Kinesis, colocar ele num bucket, depois do bucket você criar uma função lambda aqui e cadastrar as suas próprias regras aqui no final. Por exemplo, Vanessa Bot, eu vou bloquear a Vanessa Bot, tem um bot lá e estou incomodando todo mundo, eu quero bloquear esse bot aqui. Então, você pode criar várias regras. Legal. Agora um pouquinho sobre a arquitetura da infraestrutura como um todo. Eu falei do config, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas qual é a diferença de um para o outro e tal? O config ele é mais para configuração do seu ambiente, tá? O System Manager, ele já permite que você centralize dados operacionais da sua operação mesmo, de vários serviços da AWS. E também permite automatizar tarefas nesses recursos. Com ele, tu consegue ver atividades recentes, por exemplo, de uma API, alteração de configuração, notificação, você consegue ter alertas operacionais, você consegue fazer inventário de software e também avaliar o status de conformidade de patches do seu ambiente. Você consegue também, através dele, rodar comando em várias máquinas, mandar instalar patch. Então, esse é o System Manager. Dentro dele, você ainda tem vários outros componentes. O Ops Center, que é um local centralizado, que você consegue visualizar, investigar e resolver problemas operacionais relacionados ao seu ambiente. Dentro dele, você tem um Ops Item, que é um evento operacional relacionado a algum recurso da AWS, que vai demandar a atenção de algum usuário, possivelmente alguma investigação e solução. Esse evento ele pode ser uma falha de um recurso, uma notificação de manutenção, um alerta de segurança, ou até um problema de performance. Aí o Ops Item ele vai incluir informações relevantes que vão te ajudar nessa investigação e na resolução de um evento subjacente, com quais os recursos que foram afetados, eventos passados, semelhantes, e também vai te trazer alguns manuais recomendados. Um exemplo disso sei lá, uma alta utilização de uma CPU por uma instância do EC2, aí teve uma falha na implementação do code deploy, uma falha na execução de alguma automação do EC2, etc. Aí dentro do System Manager, relacionado a essa questão de incidentes, você tem um Incident Manager que te ajuda a te preparar para incidentes com planos de resposta automática, que você pode executar ações de runbook, rastrear atualizações de incidentes, e ele também possui uma colaboração baseada em chat, enquanto tu notifica as pessoas responsáveis e você tem toda uma suíte colaborativa ali para conseguir resolver o teu incidente. Dentro dele também tem o AWS App Config. Ele é um recurso que vai te permitir validar
a implementação de uma configuração de algum aplicativo qualquer, antes que você realmente faça a aplicação dele. Por exemplo, pode ser alguma máquina EC2, algum container, alguma função Lambda, algum aplicativo móvel, até mesmo se você trabalha com dispositivo de IT, de alguma maneira controlada e monitorada, porque ele vai validar se esses dados de configuração estão corretos, a sintática dele, a semântica dele estão corretos, e aí vai dar o ok, se sim ou não, antes de você implementar no seu aplicativo. Tá? Depois a gente tem o Parameter Store, que é a parte de... é um recurso que te oferece armazenamento, recuperação e gerenciamento de senhas, diferente lá do Secrets Managed, tá? Que ele é mais para banco de dados, SSH keys e APIs. Aqui você consegue gerenciar senhas, strings de base de dados, valores de parâmetros, dados de configuração, até códigos de licença. Depois a gente tem toda a parte do System Manager, Change Manager, que é onde você tem um recurso para gerenciar suas alterações, então você pode, ajuda ali na sua Gmood, para você controlar o que vai ser modificado, você cria toda a parte de solicitação, aprovação e implementação, antes de fazer a mudança de fato. Então, hoje você possui mais de 75 manuais de automação também, que eu falei que você pode automatizar várias tarefas, pré-definidas já no System Manager. Você só clica e executa, tá? Você pode realizar várias tarefas. Por exemplo, você pode gerar AMIs, você pode aplicar patches nas instâncias do EC2 para atualizar, gerenciar os estados das instâncias. Depois, a gente tem outros dois recursos para conectar na nossa máquina, que é o Fleet Manager e o Session Manager, que você consegue gerenciar o parque de servidores sem, por exemplo, você precisa abrir uma porta SSH para se conectar nessa EC2, com o Session Manager você consegue conectar nesse servidor sem precisar abrir essas portas, você conecta através da interface da própria AWS. Então, o System Manager ele vai te permitir fazer tudo isso, inventário, gestão de mudança, conformidade, segurança, automação, enfim, aplicação de patches, um monte de coisas. Legal. E, não menos importante, vou falar um pouco assim da parte de análise de vulnerabilidade dentro dos meus workloads, de uma forma constante, sem ser de uma forma pontual. Eu vou rodar um port scan, vou rodar um scan aqui para ver se tem algum patch, alguma coisa faltando. Com o Amazon Inspector, ele vai fazer isso de uma forma contínua. Tá? Inclusive, você consegue colocar ele no seu pipeline de CI/CD, e toda vez que você fizer algum deploy novo, subir uma máquina, um container novo, ele já vai fazer esse scan e vai avaliar, vai trazer uma classificação para você do risco disso, e com isso você habilita, ele vai executar 4 tipos diferentes de scan. Ele vai avaliar possíveis vulnerabilidades por ausência de aplicação de alguma configuração de segurança, executando o scan baseado nas melhores práticas do CIS, que é o Center for Internet Security. Ele também vai fazer uma avaliação de ausência de patches, executando um scan em busca de CVEs, que são as vulnerabilidades conhecidas no ambiente de algum serviço, algum sistema que ali dentro precisa atualizar. Scan também avaliando a aplicação de melhores práticas recomendadas por nós mesmos. E scan também buscando algumas portas ou algum comportamento não esperado dentro do seu workload. Depois, por fim, ele vai fazer uma avaliação de pontuação e vai te dar o risco daquele achado, se é baixo, se é médio, se é alto, baseado numa série de combinações. Por exemplo, você tem um CVE que é explorável de um patch, de uma versão antiga, de uma versão Java, por exemplo, mas ele é explorável através da rede e você não tem nenhuma porta aberta, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, ele vai classificar, por exemplo, como baixo. Legal. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de dados. A gente tem desde opções de detecção de dados sensíveis, como, por exemplo, CPF, RG, utilizando inteligência artificial através do serviço chamado MACE, para quem tá aí, quer ficar de acordo com a LGPD, até a parte de criptografia em trânsito, que é o nosso AWS Certificate Manager, que ele faz toda a parte de geração e gerenciamento de certificados digitais, até
a parte de criptografia aí que a gente tem em repouso, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. E para isso, eu vou chamar a minha colega Suelen, que ela vai apresentar aqui para vocês. Perfeito, pessoal. Vou só compartilhar minha câmera aqui com vocês. Show. Perfeito. Bom, dando seguimento aqui nas informações que a Vanessa já passou para vocês, eu vou introduzir um pouquinho sobre a criptografia e a proteção de dados, tá bom? Vocês podem implementar as soluções de criptografia de ponta a ponta, ou seja, vocês podem garantir a criptografia e a proteção de dados desde o seu ambiente on-premises, como no transporte de informações para o ambiente da nuvem, né? Então, ali usando um SSL, um TLS, prevenindo, por exemplo, o ataque do tipo man in the middle, que é quando dados são trocados por duas partes, né? Eles são interceptados de alguma forma e esses dados podem ser registrados, alterados, sem que a vítima saiba, no final das contas. E até a proteção de dados armazenados, então, ou seja, ali o Data in Rest, que são os dados em repouso, sejam nos discos conectados aos servidores, nos storages de objetos do S3, por exemplo, ou nas bases de dados. E é sempre válido lembrar que a criptografia não resolve todos os problemas de segurança, mas ela é um pilar muito importante. E seguindo aqui, vou falar para vocês um pouquinho sobre o AWS KMS, que é o Key Management Service, que é um serviço gerenciado que permite criar, controlar com facilidade as chaves usadas para as operações criptográficas. E o serviço oferece uma solução de geração, armazenamento, gerenciamento e auditoria de chaves, para que você criptografe ou assine digitalmente os dados nas suas próprias aplicações ou no controle a criptografia de dados nos próprios serviços da AWS, por exemplo. E como vocês podem gerenciar as chaves criptográficas, tendo controle sobre como é protegido, né, e realmente o que é protegido. Nesse caso, o cliente pode usar as chaves pelo próprio serviço do KMS, que seria por default, ou ainda gerar as suas próprias chaves em seu próprio ambiente, né, e usar no ambiente da AWS, que seria do tipo custom. Mas vale lembrar que quando vocês geram essa chave, né, quando o cliente gera essa chave externamente, ele deve se preocupar com todo o ciclo de vida dessa chave, né, e a gestão dela, e incluindo também a rotação dessas chaves. Então, é muito importante ressaltar e ter esse cuidado dentro da sua console, como você está utilizando os serviços. Bom, o KMS ele permite o uso de mecanismos de encriptar em escala, uma vez que ele trabalha de forma integrada com os outros serviços da AWS. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês bem prático. Vocês podem auditar cada chamada de API utilizando ali o CloudTrail, como a Vanessa já mencionou para vocês. Outro exemplo bem bacana, se você quiser criptografar os dados em repouso em volume, né, ali, por exemplo, de um EBS, basta você permitir a integração com o KMS, e o mesmo vale para um S3, para um RDS, para um Redshift. Então, praticamente com todos os serviços que requerem a criptografia, né? Mas vale sempre ressaltar que você pode validar quais serviços vocês conseguem realizar essa integração, consultando essas informações na console no próprio site da AWS. Bom, e o KMS também está alinhado com o FIPS, que é um padrão de segurança de computador do governo dos Estados Unidos, usado para aprovar módulos criptográficos. Ele é um título de requisito de segurança para módulos criptográficos mesmo, então ele está em compliance com essa lei. E você também consegue utilizar o SDK para integrar facilmente com as suas aplicações. Então, se você é um desenvolvedor que precisa criptografar dados nas suas aplicações, você pode usar ali, por exemplo, um AWS Encryption SDK, junto com o KMS, né? E você pode gerar, usar e proteger facilmente as suas chaves de criptografia simétricas dentro do seu código. E lembrando que essa biblioteca de criptografia é fornecida gratuitamente sobre as licenças ali do Apache 2.0.
No caso do KMS, as chaves ficam protegidas por hardware criptográficos, mas esses hardwares eles não são dedicados. Então, caso o cliente necessite ter o seu próprio hardware criptográfico dedicado por questões sejam de compliance, das suas políticas de segurança ou por necessidades regulamentórias, ele pode considerar a utilização do Cloud HSM, que é um módulo de segurança de hardware. Ele é utilizado também, por exemplo, para desafogar o processamento de SSL, de TLS, dos serviços, né, dos servidores web, no caso, e conhecido como aceleração de SSL. Vocês podem gerenciar também as suas próprias chaves criptográficas usando o HSM, válido também pelo FIPS, né, ali considerando já o nível 3, que está em compliance com o nível já de hardware físico. E, além disso, o Cloud HSM possui APIs criptográficos ali de mercado. Agora, pessoal, pensando em melhores práticas, né? A gente tem o Well Architect Framework, que é uma ferramenta que nós, SAs, sempre utilizamos ali no desenvolvimento e melhorias de arquitetura, e vocês também podem utilizar essa ferramenta, esse framework. Então, ele tem uma abordagem que consiste, né, ele foi projetado especificamente para ter orientações de alto nível e de boas práticas para ajudar vocês a construir e manter as aplicações. Então, através de questionários, ele vai guiar vocês, permitindo que vocês avaliem suas arquiteturas atuais, né, ou a partir da criação de uma nova arquitetura, que vocês implementem designs que eles podem expandir com o tempo. Então, ele não é estático. Então, pensando ali em melhores práticas com o Architect Framework, porque ele possui 6 conceitos, né? Seis áreas conceituais que nós definimos como pilares. E então eu vou dar um overview desses pilares para vocês. Bom, nosso primeiro pilar, ele é o de excelência operacional, em que ele tem um foco ali na execução e monitoramento dos sistemas, além de conceder para vocês insights, né? E com esses insights vocês conseguem ter uma melhoria contínua de como esses processos e procedimentos de suporte pode oferecer um maior valor empresarial para vocês. Em segundo pilar ali, que é o que a gente está abordando com vocês aqui hoje, que é o pilar de segurança, que no caso que ele se concentra, na verdade, na orientação de boas práticas, né, para melhorar a proteção e a proteção dessas informações, além de realizar a proteção na parte de sistemas, né, utilizando ali as tecnologias de nuvem, para melhorar o sistema de segurança, tanto já em questões de projetos e também olhando para o lado de arquitetura. Já no nosso terceiro pilar, a gente tem aqui a confiabilidade. Então, esse pilar ele oferece orientações detalhadas para vocês implementarem cargas de trabalhos mais confiáveis dentro da AWS, ou seja, tem foco nos workloads que executam as funções pretendidas e na recuperação rápida de falhas em atender demandas, né? Então, ali auxiliando, por exemplo, em desastres, né? Em disaster recovery, utilizando isso como exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, próximo pilar que a gente tem ali, né? O nosso quarto pilar, que é o de eficiência de performance, que ele se concentra na alocação de estrutura simplificada de recursos de TI e de computação. O que seria isso, né? Ou seja, ele é um pilar que vai te ajudar a manter a sua eficiência à medida que a demanda das tecnologias evoluem, né? Então você consegue acompanhar e se manter sempre atualizado. Nosso quinto pilar é o de otimização de custo, como o próprio nome diz, perdão. Ele vai te ajudar a evitar todos os custos desnecessários e dar um alívio aí para o bolso de vocês, que é sempre muito bom, né? Bom, e por último, e não menos importante, nós temos o sexto pilar, que é de sustentabilidade, que aborda o impacto ambiental, econômico e social de longo prazo das suas atividades empresariais. Então, ele tem o foco de minimizar os impactos ambientais e a execução de workloads, né, em nuvem, que é sempre uma pauta que está em ascensão, né, essa preocupação realmente, não só com o meio ambiente, mas com tudo que envolve a sustentabilidade. Seguindo aqui, pensando ainda em melhores práticas, nós temos também o Cloud Adoption Framework, né? E ele aproveita a experiência e as práticas recomendadas da AWS para ajudar você na transformação digital e acelerar seus resultados de negócios e de forma muito mais inovadora, utilizando a AWS. Então, ele define, ele
possui 6 áreas de foco, né? Então, nós chamamos essas 6 áreas de foco de perspectivas, e cada perspectiva abrange uma responsabilidade distinta. Então, no geral, as perspectivas ali de negócio, pessoas e governança, elas se concentram na capacidade de negócio, enquanto a perspectiva ali de plataforma, segurança e operação se concentram na parte de capacidades mais técnicas. Agora, focando principalmente na perspectiva de segurança, ele vai ajudar vocês a alcançar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade dos seus dados e workloads na nuvem. Então, basicamente, seguir essas orientações, né, seguir as orientações dessa perspectiva, pode facilitar a identificação de áreas de não conformidade dentro do ambiente de vocês e conduzir, né, e planejar umas novas iniciativas de segurança. Então, para vocês obterem mais informações sobre a perspectiva de segurança, com esse QR Code que está aparecendo na tela para vocês, vocês conseguem fazer o download do e-book. Perfeito. Seguindo aqui. Bom, focando aqui, seguindo, né, o fim da nossa apresentação e ainda pensando em melhores práticas, vocês podem acessar a nossa página de recursos de segurança. Aqui vocês vão encontrar, né, documentos complementares e mais informações, como, por exemplo, a gente tem blogs de segurança. Dentro do nosso blog de segurança, vocês vão encontrar muitos conteúdos atualizados sobre serviços e arquiteturas, de referências, como casos de uso e como vocês podem se inspirar para realizar essas aplicações dentro do ambiente de vocês. E a gente também possui boletins de segurança da AWS. Esses boletins, eles são informações relacionadas aos eventos de segurança e de privacidade dos próprios serviços da AWS. E para você se manter atualizado, se você quiser, você pode assinar através de RSS pelo seu e-mail. É esse primeiro link que está aparecendo na tela para vocês. E é só cadastrarem no e-mail de vocês que vocês conseguem receber essas atualizações e estar sempre antenado nas novidades, quais influências, quais são os updates relacionados a alguns serviços. É bem interessante. E agora voltando, né, tendo esse olhar mais voltado para o nosso ambiente de parceiros, nós possuímos uma ampla rede de parceiros, né, de soluções de segurança, e eles funcionam como uma extensão da AWS. Então, vocês podem adquirir recursos com alguns cliques ali através do Marketplace, por exemplo, ou ainda buscar soluções diretamente com os nossos partners, com recursos tecnológicos e também de serviços de consultoria, né? Então, por exemplo, alguns dos nossos serviços vocês conseguem habilitar e desabilitar, mas não mexer na regra em si. Então, assim como o exemplo que a Vanessa já explicou ali para vocês, utilizando o exemplo do AF, né? Procurando ali um parceiro de negócio que se adapte a você, vocês conseguem suprir essa necessidade um pouco mais específica, se vocês precisam de uma regra específica relacionada ao seu ambiente, né? Por alguma conformidade, alguma especificação, né? Então, vocês conseguem buscar essa solução com um parceiro também. Bom, e caso vocês tenham interesse de se aprofundar um pouco mais sobre as informações de segurança dentro da AWS, a gente tem esse treinamento gratuito, tá? Que vocês conseguem acessar e realizar o curso ali online dentro do Training Certification. E lá você vai aprender sobre os conceitos fundamentais de segurança. E incluindo controle de acessos, métodos de criptografia de dados, como o acesso da rede à infraestrutura da própria AWS, né? Pode ser para você se situar e ficar um pouco mais protegido e aplicar essas informações no ambiente de vocês. E caso vocês queiram ir ainda mais a fundo dentro dessa parte de segurança, vocês podem realizar a especialização de segurança, né? A certificação que a AWS possui, que é a certificação de Security Specialty. Seguindo um pouco mais à frente aqui, pessoal. Opa, perdão. Tá voltando. Aí, perdão, pessoal. Então, eu trago agradecimentos pelo tempo de vocês aqui durante essa nossa apresentação relacionada à segurança. Caso vocês tenham algumas dúvidas, já podem ainda mandar para a gente no chat, que a gente já vai responder para vocês, tá bom? Vou chamar aqui novamente a minha parceira Vanessa, para a gente trazer algumas informações bem interessantes para vocês das nossas próximas séries, né, dentro do TED Talk mesmo. E não esqueçam de mandar as dúvidas, a gente já vai avaliar aqui para realizar as respostas. Essa é a minha câmera, estão me vendo aqui.
Então, acho que tem mais 5 minutinhos. Eu agradecer também, né, pessoal, pelo tempo de vocês. A gente tem também, a gente está passando, na verdade, por uma série de Tech Talks. A gente já abordou a parte de backup, a parte de alta disponibilidade, que é aquele pilar de confiabilidade, arquiteturas de alta disponibilidade e disaster recovery. Hoje a gente falou sobre segurança. A gente tem mais 3 episódios falando aí de tá difícil. Modernização com arquitetura serverless, soluções de DevOps, que é muito importante aí você automatizar o seu CI/CD, você criar o seu CI/CD e tornar o seu DevOps automático de uma forma sem muitas dores. Serviço de machine learning também, abordar um pouco, né, aplicado às necessidades de negócio, muito se fala hoje sobre machine learning. Pessoal, lembrando também que a gente tem uma pesquisa de satisfação, tá? Por favor, quando vocês saírem, vocês clicarem no botão de sair, não fechem o navegador, vocês vão perder a parte de pesquisa. E aí, vocês clicando nesse botão de sair, vocês vão ter a pesquisa. Isso é muito importante para nós, essa pesquisa, porque com isso a gente consegue saber se foi bem, foi mal, né? Se vocês gostaram, se não gostaram, se o assunto foi relevante realmente para vocês, ou o que vocês gostariam de ouvir nos próximos Tech Talks. Ok? Vamos ver se o pessoal tem dúvidas aqui. Podem começar a mandar, eu estou vendo aqui, o pessoal está começando a mandar. Se não der tempo de responder todas as perguntas devido aqui, porque a ferramenta ela vai se encerrar às 15h30, não se preocupem, a gente tem ali todos os logs, as perguntas de vocês, a gente vai mandar por e-mail, ninguém vai ficar sem resposta, tá, pessoal? Não se preocupe com isso. Oi, o Rafael Cardoso perguntando aqui se o Trusted Advisor tem custo para ser ativado. Então, o Trusted Advisor está muito ligado com o tipo de suporte que você tem. Então, se você tem, se eu não me engano, o Developer, você tem algumas funcionalidades do Trusted Advisor. Se você tem o Enterprise, você tem todas as funcionalidades. Se eu não me engano, o Trusted Advisor ele tem ali uma opção de free tier, que seriam ali a geração de alguns relatórios para que você avalie ali se é o que você gostaria, se atende às suas necessidades ou não. O link, o Marcelo está me pedindo aqui, o link do treinamento de segurança. Gente, essa apresentação, eu não sei se ela está disponível para vocês, mas ela pode ser compartilhada, porque geralmente ela fica ali disponível, um PDF para que vocês baixem. Mas eu vou colar aqui de qualquer forma o link do treinamento. Peraí que eu vou copiar aqui para vocês. Treinamento, tá aqui. Aqui. Ó, tô colando aqui para todo mundo. A gente está entrando bastante pergunta aqui. Eu não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, gente, até porque a ferramenta, mas não se preocupem que a gente vai responder todo mundo, ok? Pessoal, a gente vai mandar para vocês, eu acho que... Isso, aqui, ó, a Giovana está me dizendo que vai disponibilizar para vocês a apresentação, tá? Em PDF, ela vai mandar para vocês, porque vocês fiquem, tem todos os links ali, todos os QR codes, então não se preocupe, vocês não vão perder nada, beleza? E a apresentação também, ela vai ficar disponível, depois ela vai para o nosso canal do YouTube, vocês podem assistir, vocês podem compartilhar com outras pessoas também. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar aqui
a apresentação. Eu vou mandar, estou vendo que está chegando mais dúvidas aqui, mas a gente vai responder para vocês ali por e-mail, ou no mais tardar até amanhã a gente está mandando para vocês, a apresentação também. Pesquisa, por favor, respondam a pesquisa. Quem, por acaso, fechar, não conseguir responder, a gente vai mandar por e-mail também para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima. Se inscrevam nos próximos também, a gente vai mandar o link também dos próximos Tech Talks para que vocês possam se inscrever e participar dos próximos sobre serverless, machine learning, etc. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.